Fala pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Chego para trocar uma ideia com vocês, como de costume, e o assunto do dia que eu quero falar com vocês. Roger Machado, fica ou sai do Inter? Direção já tomou sua decisão. E eu vou te falar tudo isso, falar os bastidores do jogo de ontem, logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? E aí, como é que vocês estão? Nada bem, né? Nada bem. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu vou pedir primeiro para te inscrever no canal, deixar o like no vídeo, porque isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho, o YouTube reconhecer que é um conteúdo de qualidade e entregar. Bom, mais uma derrota do Inter e o Inter entra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A gente precisa falar disso. A gente precisa falar sobre o Roger Machado. Há uma boa parte da torcida que já pede a queda do técnico, não só a queda do técnico, a queda do departamento de futebol todo. Há uma parte da torcida que também quer a manutenção de Roger Machado. Vamos ver como é que o Inter tomou as suas decisões de ontem para hoje. Mas antes, cara, eu quero te falar da Arcadame. A Arcadame é a loja que me veste, a loja do homem moderno. Cara, tem Nike, tem Calvin Klein, Democrata. O que não falta é marcas top na Arcadame. E se tu é um cara que gosta de se vestir bem, vai na Arcadame, fala que o Jairo te mandou e tu vai ganhar um belo de um desconto. Vamos lá falar de Inter. Internacional perdeu. Houve a entrevista coletiva do Roger. Eu até questionei Roger ontem na entrevista coletiva da questão de a insistência em utilizar 3 volantes. Um esquema que não dá certo. Não deu certo. Deu uma vez diante do Nacional, mas também o Inter baixou bem as linhas e saiu no contra-ataque, deu certo. E o Nacional também é um time que não tem toda essa qualidade. Mas quando pegou um time um pouquinho mais organizado, o Internacional sucumbiu a essa formação de 3 volantes. Foi o que eu questionei, Roger. Questionei a questão de ele ter um reserva para Alan Patrick, que é o Oscar Romero, e esse cara não ser utilizado. A situação é a seguinte: o Internacional é campeão gaúcho, ok, faz 3 meses isso, mas o Inter se agarra muito nessa situação do Campeonato Gaúcho. O Internacional está nas oitavas da Libertadores, vindo do grupo da morte, ok, isso é um mérito. O Internacional está nas oitavas da Copa do Brasil, vamos lá, obrigação, né? O Inter pegou o Maracanã na fase anterior, então não tem essa aí de mérito, é obrigação. E não teve competência suficiente para matar o jogo no Gigante da Beira-Rio, teve que ir a Florianópolis fazer uma final, uma epopeia para eliminar o time do Maracanã. Então isso não dá para considerar um feito, não. Vamos ser honestos. O Internacional tem com o Roger Machado o pior início de Campeonato Brasileiro de todos os tempos. O pior início de Campeonato Brasileiro. O Inter nunca começou um brasileiro tão mal, nem quando foi rebaixado. E não estou dizendo com isso que o Internacional vai ser rebaixado. Mas sim, já existe contestações ao trabalho do treinador, existe contestações ao esquema que ele utiliza, às opções, e uma boa parte da torcida do Inter já pede Roger fora. E aí fica aquela situação, é o momento de trocar Roger? Seria esse o momento? Talvez seria. Se nós analisarmos friamente, é o momento ideal, porque o Inter vai ter uma intertemporada, seria uma forma de adaptar um novo treinador, mas qual treinador? Eu não estou aqui pedindo a cabeça do Roger, tá? Estou conversando contigo. Bom, a direção do Inter tomou sua decisão. Existe dentro da gestão, dentro do conselho de gestão, não estou dizendo os pares diretos do Alessandro Barcelos, existe uma pressão já para a demissão de Roger Machado. Existe dentro do conselho de gestão, dentro da administração, quem apoia Roger Machado, a manutenção de Roger Machado, e é o que a direção do Inter vai fazer. A direção do Inter acredita que com Roger pode dar a volta por cima. A direção do Inter mantém o técnico neste momento e Roger ganha uma sobrevida. Vamos lá. Que são aqueles primeiros 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Essa é a sobrevida para o Roger Machado. Na volta, o Inter tem que entregar muito para não ficar na dúvida, para não ter essa dúvida se fica ou não. Se nesses jogos que o Inter tem 3 partidas em casa e uma fora contra o Santos, as 3 partidas em casa de possibilidade de vencer, se o Inter não fizer o que tem que ser feito, a tendência é que Roger não vá para a Copa do Brasil e nem para a Libertadores da América. Essa é uma tendência de um momento.
tá? Ele tem que, nessa volta, entregar. Se apegam muito na situação do ano passado. Ah, porque ano passado nós conseguimos. Cara, ano passado é ano passado. O ano passado só é citado, os anos anteriores só são citados quando é para interesse, para defender alguma coisa. Não é um ano que nunca é citado, o anterior. Mas o Inter vai trabalhar e a direção vai trabalhar para trazer reforços para Roger, para tentar dar mais opções ao treinador para ele compor um time melhor em campo. Sobre a direção do Inter, cara, eu percebo que muita gente está percebendo, da imprensa, dos comentaristas, que me parece que a direção do Inter vive num outro planeta. Ou tenta apenas iludir o torcedor, tranquilizar. Tá tudo bem. Acabamos de ser campeão gaúcho, estamos nas oitavas. Eu não vejo uma preocupação, eu não sinto no ambiente uma preocupação. Poxa, nós estamos na zona do rebaixamento, estávamos a um ponto de entrar e agora estamos na zona do rebaixamento. Eu não sinto essa pressão da direção. Ontem o próprio Mazuco, após o Inter perder, após o Inter entrar na zona do rebaixamento, após o próprio Mazuco, junto com o Bisol e junto com o Latino, que é vice do Conselho de Gestão, estavam contestando a pergunta de um repórter. Quando o Roger falou que não entendeu, pediu para o Alexandre explicar, eles não gostaram da pergunta. Contestando o tempo todo. O próprio Mazuco, que sai dali, vai para a porta do vestiário, encontra um amigo, parceiro do Galo, e, era só risos. Risos. Não sei se a piada talvez fosse boa, mas não é o momento, né? Na frente da imprensa, fora do vestiário, um clima, tipo... Me lembrou muito os Gemerson, zagueiro do Grêmio. Preocupante isso, tá? Eu acho que a direção tem que começar a se dar conta que o momento é crítico. Estar na zona do rebaixamento é crítico. 1/3 do campeonato. Não, mas Jairo, o Inter não vai cair. Eu também acho que não. Mas não é o lugar que o Inter deveria estar. Então a direção tem que começar a se preocupar e responder. E não é trazendo o Kaique do Juventude que vai resolver os problemas. Então, se é para qualificar o time, qualifiquem de fato o time, não quantifiquem. O Roger ontem, após a coletiva, conversou com a gente e disse que o Ronaldo é o substituto natural do Fernando. Isso me preocupa por demais neste momento. É o que tem, né? Não chegou ninguém. Assim como o Roger foi perguntado de William Arão ser um jogador que interessava, o Roger disse: interessa 19 de 20 treinadores da Série A. Tá aí a dica. Quem sabe o Inter não vai atrás. Sei lá. O Inter precisa se reinventar, se reencontrar e principalmente se reorganizar como estrutura de clube. Me parece que tá uma bagunça. Valeu, galera! Se inscreve no canal, deixa o like. Volto amanhã com mais um vídeo. Grande abraço!